Fala pessoal, beleza? Léo Lopes aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Interferência de Passe. O vídeo de hoje vai ser o encerramento do ABC da NFL. Talvez não um encerramento em definitivo, mas um fechamento para essa temporada, na verdade. Porque a partir da semana que vem, nós vamos entrar na temporada 2024-2025 da NFL. Tá? Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e para ajudar o canal a crescer também. Dito isso, bora falar de NFL? Já sabemos que o futebol americano é um esporte muito complexo e cheio de regras. E essas regras, se não forem respeitadas pelos jogadores em campo, nós vamos ter as faltas. Tá? E é disso que vamos falar no vídeo de hoje, sobre as faltas e infrações do futebol americano. Mas por que a gente tem que falar sobre isso? É porque as faltas têm uma importância muito grande no contexto de cada partida, pois um jogador que comete uma falta, o seu time é punido com a perda de jardas. Em um esporte que é pautado totalmente na disputa de territórios, a indisciplina com certeza não vai ser uma aliada das equipes. Obviamente, os responsáveis pela marcação das faltas são os árbitros. E na NFL, a equipe de arbitragem é composta por 7 árbitros em campo, são as famosas zebras. E eles são apelidados assim por causa do seu uniforme, que é listrado em preto e branco. E além desses árbitros que ficam no gramado, no jogo, há também uma equipe que fica em uma cabine externa que auxilia os outros árbitros com as revisões de vídeo. Porém, é importante a gente frisar que as faltas não são revistas, tá? O vídeo ele fica restrito a revisar apenas os lances de pontuação e os lances de turnover. Quando um dos árbitros identifica uma falta, ele vai atirar uma flanela amarela com um pezinho que chamamos de flag na direção do ponto onde a infração foi cometida. E geralmente as transmissões indicam que há uma flag na jogada, provavelmente próximo do placar vai ter a palavra flag, indicando que aquela jogada teve algo irregular. Ok? Então, os juízes se reúnem para que todos fiquem a par do que aconteceu na jogada e o juiz principal anuncia para todo o estádio a chamada da falta. E você pode identificar esse juiz principal pelo boné branco, já que os outros 6 utilizam bonés pretos. Legal, agora realmente falando sobre as faltas, vamos dividir de novo em ataque e defesa, para que a gente comece a conhecer algumas faltas que são exclusivas do time de ataque ou do time defensivo e outras que são um pouco mais comum em uma unidade do que em outra. Começando pelo lado ofensivo da bola, uma das faltas mais corriqueiras do futebol americano é o false start, ou a saída falsa, que acontece quando um jogador de ataque se move antes do snap e também induz um adversário a se mover. Essa falta custa ao ataque um recuo de 5 jardas. Outra falta muito comum é o holding ou segurada. Acontece que no futebol americano só é permitido segurar ou agarrar o jogador que tem a posse da bola. O contato entre os demais jogadores é restringido apenas a empurrões. E o holding ele tem uma penalidade de 10 jardas ao time que comete infração. Outra falta é o illegal formation, ou formação ilegal, que é uma falta que acontece quando o time de ataque ele se posiciona de maneira não permitida pela regra antes do snap. E essa falta ela tem um custo de 5 jardas ao time ofensivo. Temos então o intentional grounding, que é uma falta que acontece quando o quarterback se vê na iminência de levar um sack. Então ele tenta se livrar da bola, jogando ela para fora ou jogando ela no chão, em uma área onde não há algum companheiro por perto. Tá? Essa falta só pode ser aplicada se o quarterback estiver dentro do pocket. E a sua punição é o recuo de 10 jardas ao ataque e a perda de uma descida. E só para resumir o que é o pocket, ele é um espaço imaginário que fica entre os tackles da linha ofensiva. Nesse espaço, o quarterback está teoricamente protegido, e se ele quiser se livrar da bola, ele precisa estar fora desse espaço. Uma outra regra no futebol americano é que a equipe de ataque tem até 40 segundos para repor a bola em jogo depois do final da última jogada. Se esse tempo não for respeitado, a gente tem a falta de delay of game, que simboliza o atraso de jogo. E essa falta tem uma punição de 5 jardas ao time ofensivo.
Mudando de unidade, também existe o holding defensivo e é aplicada a mesma regra da infração cometida pelo time de ataque. A diferença é que a punição aqui é de 5 jardas e o first down automático. Ou seja, se um jogador de defesa comete uma falta de holding, além do seu time recuar a 5 jardas, ela cede o reset de tentativas para o seu adversário. Outra falta muito comum no futebol americano é o offside. Essa falta acontece quando um jogador passa a linha de scrimmage no momento em que o snap está sendo feito, e a sua punição é um recuo de 5 jardas. E na mesma linha, nós vamos ter o Neutral Zone Infraction, que ela é bem similar ao offside, mas a diferença é que o jogador passa a linha de scrimmage antes do snap e induz o adversário a se mover. E a sua punição também é de 5 jardas. E uma outra falta que se assemelha a essas duas é o encroachment. Nesse caso, o jogador passa a linha de scrimmage antes do snap também, porém ele faz contato com seu adversário. E assim como as últimas duas faltas, o encroachment tem a punição de um recuo de 5 jardas para o time defensivo. Uma outra regra do futebol americano é que um defensor só pode ter contato com um recebedor adversário nas 5 primeiras jardas após a linha de scrimmage. Após isso, o defensor só pode acompanhar esse recebedor na velocidade e defender o passe. O tackle mesmo só pode ser aplicado quando o adversário tem contato com a bola. E dito isso, nós temos a falta de illegal contact, que acontece quando esse defensor tem um contato físico com o seu adversário depois das jardas permitidas. E essa falta ela vai ser aplicada quando esse contato acontece antes do quarterback lançar a bola. A sua penalidade é de 5 jardas de recuo e o first down automático. E agora, a falta que leva o nome do canal. O pass interference, ou interferência de passe, acontece quando um jogador ele impede que o adversário dispute ou faça a recepção de um passe antes que a bola chegue nele. Tá? No caso da defesa, a posição é bem dura, pois a bola vai ser posicionada no ponto onde aconteceu a falta e ainda um first down automático é concedido ao time de ataque. E como vocês perceberam, mesmo sendo menos comum, também há a interferência de passe no time ofensivo, quando um recebedor impede o adversário de fazer uma interceptação. E nesse caso, o recuo é de 10 jardas para o time de ataque. Outra falta muito grave da defesa é o roughing the passer, que acontece quando um defensor acerta o quarterback muito depois que o passe já foi feito e de uma forma bem mais violenta. Essa falta, ela custa 15 jardas ao time defensivo e ainda cede ao adversário um first down automático. Agora eu vou passar algumas situações que vocês podem também acabar vendo com uma certa frequência. A primeira delas é o seguinte: vamos supor que o ataque do time X está enfrentando uma terceira para 2 jardas e a defesa adversária vai cometer uma falta de 5 jardas. E nesse caso, é caracterizada uma primeira descida, porque as jardas da punição da falta são maiores que as jardas necessárias que o time X precisava para avançar em campo. Então, a defesa, além de recuar a 5 jardas, vai ceder a renovação das tentativas para o time adversário. Uma outra situação é quando um time está na linha de 4 jardas para marcar o touchdown, ou seja, na linha de 4 jardas do seu ataque. E o time que está de costas para a endzone comete uma falta. A falta é de 10 jardas. Como não há 10 jardas para trás, esse time de defesa vai recuar metade da distância para a endzone. Ou seja, eles estavam na linha de 4 jardas, a bola será posicionada na linha de 2 jardas nesse caso. Legal, como vocês puderam ver, existem algumas faltas que só acontecem no time de ataque e outras que só acontecem no time de defesa. Assim como algumas faltas são mais comuns em uma unidade do que em outra. Mas agora eu vou falar outras faltas que a gente pode ver em várias situações. 2 exemplos de falta que a gente pode ver tanto no time de ataque quanto no time de especialistas é o illegal blocking e o clipping.
Inclusive, são faltas que são similares, pois são bloqueios irregulares. No caso do illegal blocking, são bloqueios pelas costas ou na linha dos joelhos. E no caso do clipping, são bloqueio pelas pernas. E ambas as faltas custam 15 jardas ao time infrator. Ainda no time de especialistas, nós temos as faltas de running to the kicker e roughing the kicker. Essas faltas acontecem quando um jogador acerta o kicker ou o punter após o mesmo ter feito o seu chute. No caso do running to the kicker, o contato ele é mais fraco, digamos assim, e a sua punição é um recuo de 5 jardas. Já o roughing the kicker acontece quando o contato é mais violento, é considerado uma falta pessoal e a penalidade é de 15 jardas e o first down automático para o time do chutador. Outra falta que a gente pode ver em várias situações é o too many men on the field, que acontece quando um time tem mais que 11 jogadores em campo e essa falta vai custar a esse time 5 jardas de recuo. E nós temos agora a falta que tem o nome mais complicado de se pronunciar. Não sei se é em todos os esportes, mas com certeza está na lista dos mais difíceis, que é o unsportsmanlike conduct. Mas para facilitar, é a conduta antidesportiva. Essa falta ela é um pouco mais interpretativa, pode ser chamada, por exemplo, por conta de uma provocação que acabou passando da conta. A punição para essa falta é de 15 jardas e pode gerar a expulsão desse jogador que comete a infração, caso ele repita essa infração em algum outro momento do jogo. Temos também o unnecessary roughness, que é uma abordagem excessivamente violenta e totalmente desnecessária usada para derrubar o adversário. Essa também é uma falta mais interpretativa e a sua punição é de 15 jardas, mas também pode resultar na expulsão do jogador que cometer essa infração. E para finalizar, nós temos a falta mais perigosa do futebol americano, que é o face mask. O face mask acontece quando um jogador agarra a grade do capacete do adversário. E por que essa falta é tão perigosa? Porque ela tem um grande risco de resultar na lesão da coluna cervical do jogador que tem a sua grade agarrada. E a punição de um face mask é de 15 jardas de recuo para o time que cometer esta infração. Eu sei que existem outras faltas no futebol americano, mas conhecendo essas que eu apresentei hoje, já dá um bom entendimento para você acompanhar o futebol americano e entender essa dinâmica do esporte. E esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e que ele ajude vocês a entender um pouco mais sobre a NFL. Deixe aqui nos comentários as suas dúvidas, se eu esqueci de alguma coisa, e não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e seguir o Interferência de Passe nas redes sociais. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.